Bom, boa tarde a todas, né? É uma alegria estar aqui com vocês, um privilégio agradecer a Fin4T por esse summit maravilhoso, agradecer a Carol Cavenaghi, que é uma amiga querida, uma mulher super inspiradora, e a honra de estar aqui dividindo esse painel com, como que você falou, as divas da sabedoria, com a Ana Minuto, Isabel e Vanessa, né? É um prazer estar com vocês aqui para falar de um tema super polêmico, eu acredito assim, que causa bastante ansiedade, que é o futuro do trabalho, que mindset a gente tem que ter para isso, como lidar com a alta performance, com os relacionamentos intergeracionais, é bastante assunto para reflexão logo depois do almoço, né? E eu estou aqui como mediadora porque esse tema ele me toca de uma forma bem especial, não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal. Eu sou psicóloga, eu atuo no despertar do potencial humano, preferencialmente junto a jovens, meu público maior são jovens. Eu trabalho com orientação profissional, carreira, educação financeira e saúde mental. Com esses conteúdos, eu faço atendimentos psicológicos, tenho conteúdos, palestras de assuntos de saúde mental, financeira, intergeracional, e a minha empresa dá consultoria nessa mesma temática também, junto a empresas. Eu sou colunista do Estadão, então tenho uma coluna no Estadão Investidor quinzenalmente sobre comportamentos financeiros e dou aula em algumas instituições, então na FGV, sou mentora lá no INSPER, que eu adoro ficar com jovens, uma disciplina que une as empresas e os jovens no primeiro estágio deles, e dou aula na Startse, no Board Program, de conselho de administração, que eu ocupo uma posição na Tupi, uma empresa aí multinacional brasileira, né, de capital aberto do novo mercado. Eu comecei a minha carreira, não foi como psicóloga, eu fiz toda essa minha autodescrição aqui como profissional, e depois eu vou pedir que elas também façam, mas eu comecei como engenheira. Eu sou engenheira química na primeira formação, fiz poli, e comecei a minha carreira no mundo corporativo, em finanças, estratégia e gestão. E eu era muito conectada na alta performance. E acredito hoje, como psicóloga, né, fazendo uma autoanálise aí de autoconhecimento, uma trajetória de autoconhecimento que eu percorri, que eu estava realmente em busca de me provar, de provar para mim mesma, para a minha própria autoestima, né, de que eu era capaz. E eu acredito que bastante para a minha família, que tinha aí algum viés machista e que me pressionava bastante, né, como mulher, assim. Então, eu estava muito em busca da alta performance. E eu consegui, aos 29 anos, eu ocupei posições de C-Level, fui diretora do Grupo Pão de Açúcar, de Planejamento Estratégico, fui CFO de uma empresa de meio ambiente, depois também acumulei a função de RH, 2.000 funcionários. Ocupei a minha primeira posição de conselho de administração aos 29 anos, então, olhando para trás, uma mulher ocupando essa posição, eu falo, poxa, nem eu acredito que, olhando de hoje, que isso aconteceu. Na época, eu não me dei conta do que estava acontecendo, mas teve um custo muito alto na minha vida pessoal. E esse custo ele foi bastante intenso na minha vida, no meu primeiro casamento, junto à minha filha, todas as questões familiares aí, de bastante sofrimento para mim, de algumas coisas que eu perdi do ponto de vista pessoal. E foi aí que eu decidi, então, mergulhar no mundo do empreendedorismo, no mundo da educação financeira, da educação, que é algo que me mobiliza desde criança, e na área da psicologia. Eu fiz uma segunda graduação, fui fazer um mestrado em psicologia, então, hoje, eu sou psicóloga e engenheira não praticante, né? Então, eu já estou bastante aí, mergulhada nesse mundo da psicologia com muita paixão. Então, esse tema do futuro do trabalho, das questões geracionais, eu acredito até das questões geracionais da nossa própria vida e carreira, né, das diversas fases geracionais que a gente mesma passa, das nossas relações com os outros, da alta performance, do equilíbrio com a saúde mental, é um assunto que toca a gente profundamente, né, no ponto de vista pessoal, a cada um de nós aqui, que deve estar pensando na própria vida, né, do ponto de vista profissional e junto às empresas. Não é à toa que a NR01 agora está sendo reformulada, incluindo a saúde mental,
porque o Brasil é líder em afastamentos de transtornos mentais. 1 em cada 3 afastamentos é por questões de saúde mental. Isso é um dado do INSS, e eles também reportaram que o crescimento de afastamentos por transtornos mentais tem crescido na casa de 2 dígitos, em torno de 40% desde 2023. Então, são dados muito impactantes, e é por isso que a gente está aqui, né? Porque são temas que se interrelacionam. E aí eu gostaria que as minhas colegas aqui se autoapresentassem também, contassem brevemente a trajetória e o porquê esse tema toca cada uma de vocês, né? Que a gente vai entrar nessa discussão agora. Bom, boa tarde. Obrigada, Ana. Boa tarde aqui. Prazer estar com vocês. Obrigada pela presença de todas aqui. Meu nome é Vanessa. Eu estou no mercado financeiro já há 25 anos, então eu tenho uma trajetória profissional de 25 anos, mercado financeiro e segmento varejista. Hoje, atualmente, e é bem atualmente, porque foi anunciado há uma semana, eu estou como CIO e COO do Banco Carrefour, então com toda a estrutura de tecnologia, dados e operações. Anteriormente, eu estava responsável pela diretoria de estratégia clientes em dados, então é uma mudança bem grande, quase uma transição aqui de carreira. Já passei além do Carrefour, já passei por outras grandes empresas, Itaú, Grupo Pão de Açúcar, né, Ana, a gente até comentou sobre isso, Unibanco. Eu sou filha de um migrante nordestino, meu pai é baiano, a minha mãe é uma imigrante portuguesa, então eu sou fruto dessa mistura, esse caos cultural, que é uma cultura europeia e uma cultura baiana, e eu sou muito grata disso, acho que tem grande impacto na minha formação essas duas visões tão diferentes do meu pai, da minha mãe e das respectivas famílias. Sou formada em administração, não por vocação, mas eu acho que, até pela própria educação da minha mãe, eu tinha sempre um objetivo de ter uma autonomia financeira para que eu pudesse ter um pouco mais de responsabilidade sobre as minhas próprias escolhas, ou mais oportunidades sobre as minhas escolhas, e a administração é que me pareceu ser a mais factível para que eu pudesse ter essa autonomia financeira. Então, eu segui aí um pouco no caminho, sempre com esse objetivo. E esse tema, eu acho que é um tema que toca todas as mulheres que estão no mercado de trabalho, todas as mulheres que têm dupla jornada. Ele é um tema bastante importante, bastante caro também. Em um determinado momento da minha vida, eu estou há 18 anos no Carrefour, mas em um determinado momento eu fiz um sabático, fiquei 1 ano e meio fora, parte por curiosidade de conhecer um pouco mais o mundo, mas parte também para repensar um pouco esse equilíbrio de vida profissional e a vida pessoal, e entender que a gente é muito mais do que trabalho, a gente tem uma vida mais holística, e eu acho que isso enriquece a gente a cada dia. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar com vocês. Vocês estão bem? Não, gente, mais vontade. Vocês estão viva? Ufa, deu uma melhorada. Bom, em primeiro lugar, eu sou motoqueira, adoro moto. Segundo, sou dançarina de samba rock. Então, joguem Ana Minuto aí que vocês vão encontrar vários vídeos. Sou filha de Maria da Penha Nascimento de Campos, Jesus Benedito, Minuto de Campos, de extremo da Zona Leste de São Paulo. Vou fazer a minha audiodescrição. Sou uma mulher negra, de pele retinta. Estou com um blazer rosa, para vocês me verem bem, e uma roupa azul marinho. Comecei a minha vida junto com minha mãe no ativismo social. Então, a minha base é social, é cultural. Depois me tornei funcionária pública, porque é o que diziam que na minha geração, eu tenho quase 2 vezes 25, que na minha geração era necessário. Com 16 anos, minha mãe passava por uma violência racial muito forte, eu decidi que eu ia ser milionária. É interessante a gente falar sobre dinheiro, ainda mais partindo do lugar de onde eu parti, que é um mindset que a gente tem, quando a gente pensa em futuro do trabalho e pensa em vida, é um mindset que para as mulheres não é dado. Então, a primeira pergunta para vocês é: de quem que é o dinheiro que vocês fazem? Guardem a pergunta. A partir daí, fui para a área de tecnologia, então sou formada e pós-graduada na área de tecnologia. Com 33 anos, a minha mãe faleceu e eu repensei a vida. Fui fazer um processo de coach para entender o que estava acontecendo. Fiz um processo de coach financeiro, principalmente, porque eu era daquela que fazia muito dinheiro, mas sempre estava sem dinheiro. Acontece com alguém aqui ou não?
Tenho certeza que não, vocês todas são milionárias. E a partir daí, desse processo de coaching, eu revi minha vida, também revi o que eu queria. Então, hoje eu tenho uma consultoria que trabalha com desenvolvimento humano, focada principalmente em pessoas diversas. O nosso objetivo é trazer consciência para as pessoas, para que elas possam fazer melhores escolhas. Fazemos isso através do coaching, mentoria, desenvolvimento de liderança feminina, diversidade, equidade e inclusão. E a gente está trabalhando fortemente com futuro do trabalho, comportamento e IA. Hoje, 70% das empresas não conseguem fazer a transformação digital por conta do mindset das pessoas. Mesmo que elas tenham conhecimento, elas acreditam que não é para elas, que elas vão ficar desempregadas. Imagina, não quero nem olhar para isso. Essa sou eu, então, se tiverem que lembrar de mim, lembra da Tina Turner, que é a minha moto, ok? Bom, boa tarde. Eu sou Isabel, eu sou VP de Talentos, Marca e ESG do Banco ABC Brasil. Eu comecei minha carreira já no mercado financeiro, então eu comecei lá no famoso telemarketing, né, basicamente porque eu sabia falar inglês, eu não tinha nenhum outro grande atrativo, mas comecei, e aí, porque eu era comunicativa, me convidaram para ir para a área de comunicação. Então, minha carreira começou com esse nível de planejamento. O Itaú comprou esse banco, que é o Banco Francês e Brasileiro, então eu comecei a estudar comunicação, fui fazer minha pós-graduação ali em comunicação, fui convidada para ir para o Banco Real, que tinha sido comprado pelo ABN. Nessa equipe, nesse período aí do Banco Real, foi onde eu casei, foi onde eu tive minha filha, que está aqui assistindo hoje, pediu para eu lembrar dela. E, depois de um tempo em comunicação, eu queria estar mais perto do negócio. Eu falei assim, eu preciso entender o negócio, né? Eu achava que eu seria mais respeitada se eu conseguisse falar de negócio. Fiz uma virada, fui para segmentação de clientes, cuidava do segmento Van Gogh, lá no Banco Real, na época que o Santander estava comprando, fui fazer a pós em administração de empresa, né? A gente não pode ter medo de matemática é bom, né? Matemática ajuda a gente. Então, fui fazer a pós, fui para essa área de segmentos, o Santander comprou, então, eu passei por vários bancos, né, mas, na verdade, um único banco, né, que os outros iam, dois bancos, os outros iam comprando. O Santander comprou, depois de um tempo em segmentação, eu sempre muito interessada pelo comportamento humano, comecei a ter essa vontade de mudar de carreira, de procurar coisas diferentes, ver muito essa coisa que a tecnologia estava fazendo com as pessoas, e como essas pessoas mal acostumadas ou bem acostumadas com a facilidade da tecnologia se comportavam dentro da empresa, o que isso significava para a carreira. Comecei a tentar migrar lá para o RH, dentro do Santander, bater nas portas e consegui. Foi aí, em 2013, que eu fiz a migração para a RH, trabalhei 1 ano no Santander, aí decidi mudar de setor, conhecer outros setores. Eu tinha muito essa coisa, sabe? Eu sou bancária ou eu sou uma profissional de RH? Eu sou bancária ou sou um profissional de marketing? Então, eu fui trabalhar na Sul América, depois eu fui para a Via Varejo, olha o Pão de Açúcar aqui com a gente. Passei um tempo fantástico lá em RH. Sul América, eu ainda fui para tocar segmentação de novo, aí eu percebi que eu queria mais, que eu me achava mais em RH. E aí fui para a Via Varejo. Aí eu achei que a encrenca não estava suficiente na minha vida, eu quis trabalhar numa empresa de tecnologia. E aí fui para a TOTUS, né? Estava bem naquela fase de transformação digital, ali em 2015, como é que o varejo vai se transformar, as pessoas de tecnologia querendo coisas diferentes, a gente falando, que varejo, que diferente, que piscina de bolinha, o quê? E aí eu falei assim, essas pessoas querem coisas diferentes, o que tem aí? Né? Eu fui trabalhar numa empresa que tinha 8.000 pessoas de tecnologia. Foi super interessante, fiquei na TOTUS 4 anos, quando o ABC me convida e fala assim, tem uma cadeira que tem RH, tem marca e tem ESG. Eu falei assim, bom, foi feita para mim, e aí eu fiz esse movimento dessa carreira. Sou filha da Dona Maria e do seu Eduardo, hoje eu sou casada pela 2ª vez, e sou a primeira geração que fez faculdade em casa. Então, eu carrego essa responsabilidade de construir uma nova história para a minha família, que eu acho que tantas de nós carregam aqui, esse mundo que se abre para a gente, e essa importância da gente construir a nossa história e cuidar do nosso dinheiro, que eu acho que esse evento fala muito sobre isso. Muito bom, muito bom. Obrigada, gente.
E a gente vai começar, então, a conversa. A gente vai dividir em 4 blocos. Então, o primeiro a gente vai falar sobre o futuro do trabalho, depois a gente fala sobre gerações, depois alta performance, e a gente termina aí com o mindset, né? E aí eu vou dirigir aqui a pergunta para a Vanessa, mas eu queria compartilhar antes uma experiência que eu tive no meu consultório com jovens. Uma jovem, eu estava fazendo atendimento de educação financeira, no caso dela, eu estava ajudando ela a se organizar nas finanças pessoais, ela tem 15 anos de idade, a mesada dela ali, a aprender sobre investimentos, e ela interrompeu uma das sessões que a gente estava tendo e falou assim, Ana, posso te fazer uma pergunta? Claro, né? Estou aqui para isso, qualquer uma. Ela falou, qual é a faculdade que eu tenho que escolher para que eu não seja substituída pela inteligência artificial? Aí eu parei, eu estava falando de investimentos, né? E aí o que me chamou a atenção nessa pergunta é que normalmente os jovens, quando eles vêm para a orientação profissional, eles trazem perguntas do tipo: qual é a faculdade que eu vou ganhar mais? Como que eu consigo uma posição no mercado de trabalho que eu consiga sustentar minha família e realizar meus sonhos? Será que eu tenho vocação? Né? Tem essa pergunta: quais são meus talentos? É uma busca pelo autoconhecimento? Ou eu não sirvo para nada? Questão de autoestima. Mas, no caso dessa jovem, ela trouxe uma questão da preocupação sobre a sua utilidade. Ela tinha muito medo, ela tem medo de se tornar irrelevante no futuro, dela fazer uma escolha e não ter mais relevância. E eu acho que essa pergunta talvez seja o reflexo aqui do nosso momento, né, de sociedade, assim, do momento que a gente está vivendo, as mudanças tecnológicas numa velocidade incrível. Tem um relatório da McKinsey que fala que, até 2030, 375 milhões de pessoas vão precisar mudar de emprego no mundo. 40% das nossas habilidades profissionais, segundo o Fórum Econômico Mundial, o relatório agora de 2025, precisarão ser remodeladas. A gente vai deixar de utilizar pelo menos 40% das nossas habilidades atuais. E isso coloca muita pressão, né? Então, Vanessa, eu queria te colocar a pergunta do que você acredita que são os desafios e talvez as oportunidades que profissionais e empresas têm mediante esse futuro que aponta, que já é presente, né, de transformações tão rápidas, de mudança tecnológica. Pergunta do milhão, né? Essa daí. Você conseguiu responder para ela? Não, eu deixei no ar aqui, né? Primeira coisa, acho que quando a gente fala de futuro do trabalho, futuro é algo muito distante. Eu acho que isso é um dos grandes motivos da gente ter esse movimento de ansiedade tão grande, né? A gente não tem esse controle sobre o futuro. Então, eu gosto muito de, quando eu penso em todas essas mudanças, e não tem como a gente não falar de AI quando a gente fala de futuro do trabalho, da gente trazer um pouquinho mais de forma tangível, de forma tácita, as mudanças que estão acontecendo. Então, de fato, a AI ela está trazendo para a gente uma série de oportunidades, uma aceleração muito grande, mas, da mesma forma que o Fórum Econômico Mundial fala de profissões, atividades, funções que vão deixar de existir, ele também traz milhares de outras funções que vão ser criadas. E a gente tem uma tendência de olhar só aquilo que vai deixar de existir e o que eu tenho de risco, mas a gente não olha esse outro lado de oportunidade que está sendo trazido, inclusive, por essas instituições. Então, eu acredito muito que, da mesma forma que a gente já passou por um processo, né, aqui, algumas de vocês já devem ter ouvido falar de Revolução Industrial. Nessa época, a gente também teve um monte de função que deixou de existir. À medida que a gente vai evoluindo nas relações de trabalho, a gente vai deixando de ter algumas profissões e vão surgindo outras. Vai ser igual, na minha opinião. É óbvio que, quando a gente fala de automação, acho que tem uma preocupação de formação, seja ela técnica, né? A gente está falando formação de algoritmos, formação de Big Data. O Reino Unido, por exemplo, tem um plano para, até 2030, formar a população em AI, para ter uma população capacitada. E, quando a gente traz para o Brasil, acho que esse é um dos grandes desafios. Educação. Né? A gente sabe da dificuldade que a gente tem dessa educação ela ser alcançada por todas as pessoas, quando a gente vai para recorte racial, quando a gente vai para recorte de gênero, recorte de região do país, a gente vê o quanto é difícil. E, para a gente, principalmente o mundo corporativo e os profissionais, a questão da formação ela é fundamental. Então, acho que aqui, tanto a iniciativa privada quanto a pública, ela tem uma preocupação de como é que ela forma essas pessoas. Por outro lado, né, tem as capacitações que são técnicas, mas também tem as capacitações que não são técnicas e que, muitas vezes, a gente deixa
deixa de lado. Então, se por um lado a gente vai ter automação, a gente também tem que ter a habilidade de desenvolver a nossa parte criativa, a parte de resolução de problemas, a parte de solução, criar, né, construir soluções que sejam originais. Isso eu acho que é uma capacidade humana, porque tem um conceito, quando a gente fala de AI, que eu acredito muito que é o blended do humano com os algoritmos. Eu acho que esse vai ser o mix perfeito. Eu acho que não tem um domínio de nenhuma das partes. Eu acho que tem um mix dessas duas partes. E eu acho que o ser humano tem essa parte de criatividade, de solução de problemas, de construir a inovação, e a AI tem essa capacidade que dá para a gente, né, de construir isso de forma escalável, de construir isso de forma ágil. E aí, junto com isso, eu acho muito importante a gente juntar um outro tema que está relacionado com o futuro do trabalho, antes de passar aqui para as minhas colegas, que é essa parte de flexibilidade, né? Quando a gente fala de automação, quando a gente fala de AI, a gente fala também de trabalho remoto. Não tem como a gente não falar de trabalho remoto. E isso, para a gente, é super importante, porque, inclusive, quando a gente fala de trabalho remoto, a gente começa a ter acesso, né, à formação. Então, assim, talvez, dentro da região da cidade, que essa pessoa que estava falando com você, né, tem uma dificuldade de, fisicamente, ter uma formação, ela tem um mundo, né, de possibilidades, de forma online, para ter esta formação necessária, porque ela precisa. Da mesma forma, as companhias elas têm a possibilidade de ter esses profissionais capacitados de diferentes regiões. Para a gente, às vezes, é muito difícil de encontrar profissionais que sejam capacitados dentro da região que, eventualmente, a gente está instalado. Então, quando eu vejo todas essas possibilidades, eu vejo um futuro bem promissor, né? Mas eu acho que tem que ter essa consciência de que a gente precisa trabalhar a nossa formação, tem que ter a consciência de que a gente precisa trabalhar a nossa adaptabilidade, e eu acho que a gente tem que mirar, né, nesse blended, que é essa parte da AI junto com o trabalho humano, que tem uma capacidade de originalidade, de criatividade, de construção do humano, que eu ainda acredito bastante, assim. Até 2027, 47% das habilidades humanas terão que ser transformadas. Nós somos o segundo país mais desigual do mundo. Quando nós estamos falando de inteligência artificial, nós estamos falando que, no mínimo, 50% da população não vai ter acesso a esse conhecimento. Então, nós trazemos números, eles são importantes, mas esses números eles não trazem a realidade do Brasil, né? Então, quando a gente pensa que o Brasil é mais desigual, quando a gente pensa que mulheres brancas recebem 30% a menos que homens brancos, mulheres negras recebem 52% a menos que homens brancos, quando a gente pensa que as pessoas demoram de 2 a 2 horas e meia para ir para os seus trabalhos, nós estamos falando de desigualdade que afeta um número de pessoas. E essas pessoas são mulheres, são PCD, são LGBTQIA+, e tudo mais. E por que esses dados são importantes? Porque o mercado hoje está com um desafio, por quê? Está trazendo inteligência artificial, mas mais de 40% das pessoas já estão ficando adoecidas por conta da inteligência artificial. Eu vou trazendo informação, dizendo que estou sendo mais produtivo, mas ninguém nem sabe o que está fazendo com isso. Para as mulheres, eu acredito que é um grande caminho, porque nós temos habilidades que nós estamos desenvolvendo por ser mulheres e pelo acúmulo de atividades, que é esse pensamento crítico, que é essa flexibilidade, essa organização que nós temos natural não, incentivada pela vida que nós vivenciamos, mas nós temos um desafio que é essas informações chegarem até nós. Então, hoje, 30% das casas no Brasil não têm uma internet de qualidade, principalmente em regiões longínquas. Como é que você faz para desenvolver? Então, tem uma responsabilidade que é do governo e das empresas, sim, de levar conhecimento para essas áreas mais longínquas, mas também tem um processo de quem tem informação de se reorganizar, porque a inteligência generativa ela vai ajustar tudo, gente. Então, vai ser o nosso papel vai ser trazer essa criatividade, essa inovação, essa flexibilidade, esse pensamento crítico, mas acredito que a gente vai precisar também estarmos mais juntos nesse processo,
Porque é isso, antes era só eu resolvia, hoje eu não consigo mais. Se eu não conseguir trabalhar com a colaboração, que acho que é um dos maiores motivadores dessa transformação, nós teremos dificuldade em avançar enquanto mulheres dentro desse processo. Muito já foi dito aqui, né? Como é que eu não digo as mesmas coisas, mas só para pegar esse ponto, eu vi uma matéria, um estudo recentemente. Vocês sabem qual que é o maior uso do ChatGPT esse ano, que é diferente do maior uso do ano passado? Para que as pessoas usam? Vocês sabem, não? Tá? Pode falar. Não é piada, não, é terapia. Só para a gente ver a loucura, né? Porque quando a gente fala de futuro de trabalho, a gente sempre está falando da tecnologia e do comportamento humano, né? E a primeira evolução da tecnologia, ela veio tirar da gente trabalho que a gente não queria. Né? Ninguém queria, todo mundo assistiu Tempos Modernos, ninguém queria ficar naquela máquina, ótimo, a tecnologia veio. E eu acho que é tão difícil não falar de inteligência artificial, porque agora ela vem remodelar o trabalho que a gente sabe fazer. Né? O trabalho que a gente quer, ela escreve e-mails melhor que a gente. Né? A gente quer xingar alguém, a gente pede para o ChatGPT, escreva isso de uma forma muito mais polida. E ele escreve e fala assim, nossa, eu queria ser essa pessoa que ele escreveu esse e-mail aqui. Então, a gente tem... E aí, algumas pessoas vão para um lado de lutar contra isso, e outras pessoas, que é o que a gente tem que fazer, esse auditório inteiro, tenho certeza que está fazendo isso, vão para um lado de aprender com isso. Né? Porque é sempre o lado, a tecnologia e o comportamento humano. Né? Você falou de flexibilidade, Vanessa. A gente não precisa estar junto aqui o tempo inteiro, o trabalho pode ser flexível, a gente não precisa enfrentar esse trânsito que a gente enfrenta. Por que a gente enfrenta? Porque somos seres gregários, precisamos ver as pessoas. Então, o comportamento humano ele evolui muito mais lentamente do que a tecnologia. Mas o que está vindo aí é um grito do quanto a gente precisa aprender, desaprender, reaprender e aprender de novo, e o quanto a gente precisa, que daí essa é uma coisa muito importante, de soft skills. Porque a gente vai falar muito aqui, recentemente, os 2 últimos livros que eu li falavam sobre conversas cruciais, e precisamos conversar. A gente precisa muito conversar para alinhar essa questão das gerações que a gente vai falar na sequência, convivendo juntos. Então, a gente precisa ter essa habilidade para usar a tecnologia a nosso favor. E um ponto bem importante é que a IA ela automatiza trabalhos que até então são muito ocupados, são trabalhos femininos. Né? Então, ela entra muito em atendimento. Tal telemarketing, onde eu comecei a minha carreira, está com os dias contados. Quem está no telemarketing? É um primeiro emprego. Então, acho que essa conversa do que vai acontecer com os empregos, então, tem a frase lá do CEO do NVIDIA, que você não vai perder seu emprego para uma inteligência artificial, mas para alguém que saiba utilizar. Não é bem verdade. Talvez a gente não, mas muita gente vai perder. Eu acho que essa discussão nem começou. Né? E aí, só para a gente voltar ali para o começo, isso dá uma super ansiedade, né? Não fiquemos ansiosos. Né? Vamos aprender a trabalhar com inteligência artificial. Ela já chegou, ela já está ocupando muitos postos de trabalho em bancos. Um banco americano dizendo que no banco de investimento deles as propostas de IPO, se não me engano, já estão sendo feitas todas por inteligência artificial, ou muita parte por inteligência artificial. Então, a gente precisa ver o que está acontecendo, precisa se interessar, e precisa se interessar para liderar com a tecnologia, né, e não para ser oprimido pela tecnologia. Eu acho que é esse olhar que a gente tem que ter. Muito bom. Eu não sei se eu saí mais tranquila ou mais preocupada, porque a terapia, então, eu estou desempregada. É o primeiro! Não, vou falar o segundo e o terceiro. Eu já vou me retirar aqui. O segundo é para se organizar, pessoal e profissionalmente, e o terceiro é para achar propósito. Sim. Aí, depois de código, né, falando aqui com TI, aí no top 10 tem 2, que é ou para fazer código ou para corrigir código. Né, que também né, os devs, que eram ouro, né, a gente precisa de dev, trata que nem rei, agora tem uma inteligência artificial fazendo vai código. Fazer isso, Então, mas eu acho que você tem que... Sim, eu tenho também certeza que nunca chegará aos seus pés, Ana, mas ela está fazendo terapia. Obrigada.
Então, e a gente está falando aqui de inteligência artificial, né? E a gente vê a questão do potencial que as redes sociais, que a inteligência artificial, que toda essa questão de tecnologia tem também de polarizar o mundo, de trazer fake news, né? E de agravar, às vezes, crises geracionais, né? Que agora é o próximo tema aqui, falar sobre relacionamento entre gerações. E eu também quero compartilhar aqui uma experiência que foi muito marcante na minha vida, assim, acho que uma das mais impactantes que eu já vivi. Eu tive em Ruanda, tive a oportunidade de estar numa comitiva ali de líderes mundiais, tive esse privilégio, fui até lá, fomos ao Memorial do Genocídio junto com essa comitiva. E os organizadores, é um lugar muito triste, né, que traz uma história aí que traz muitos aprendizados e muitas cenas muito tristes. Mas eles nos deram a oportunidade de conhecer pessoas de uma aldeia que tinham sido vítimas do genocídio, sobreviventes dos genocídios. Tinham mulheres ali, jovens, que agora que eram crianças na época e agora são jovens, alguns com muitas questões ali de mobilidade, cenas bem tristes assim. Mas o mais chocante foi que lá entre essas pessoas da aldeia tinham também os algozes, lado a lado ali. Esses algozes, a Ruanda não tem pena de morte, então eles foram libertos agora, 30 anos depois, é a máxima pena que existe no país. Então deu 30 anos da história e eles foram libertos e eles voltaram às suas aldeias. E aí eles estavam lado a lado, um olhando olho no olho, e era exatamente o algoz daquela vítima, então era diretamente ligado, eles eram diretamente ligados. E um pedia perdão e o outro dizia, eu te perdoo. E alguns deles hoje compartilhavam a mesma casa e a vítima era a madrinha de casamento de quem tinha matado os filhos dela durante o genocídio. Foi uma experiência chocante, porque quando a gente viu a narrativa das vítimas, e descobrimos que aqueles eram os algozes, a gente começou a alimentar uma raiva ali no público que estava assistindo. E, na verdade, as próprias vítimas já tinham perdoado, né? E Ruanda escolheu um caminho de perdão. Eles escolheram um caminho de reconstruir através do perdão, né? E aí, quando a gente fala em relacionamentos intergeracionais, né, a gente tem um dado aqui de uma consultoria, a Aspecton, que estudou o quanto que as empresas perdem em produtividade lidando com questões geracionais. E eles levantaram uma informação de que 12%, pelo menos, do tempo útil de todas as equipes é perdida para lidar com esses relacionamentos intergeracionais e de conflitos, de falta de comunicação e de relacionamento. Então, Ana Ana Minuto me achará aqui, né? Você que é uma pessoa que tem um lugar forte de fala pela sua vivência pessoal e por toda a sua atuação nacional e internacional no tema, né? Eu gostaria que você me falasse assim da sua visão, como que você vê hoje os relacionamentos dentro das empresas, entre profissionais, se as pessoas estão conseguindo ou não estão conseguindo se relacionar. E eu queria que você estendesse essa questão não só para a diversidade etária, mas a diversidade racial, de gênero, né? Todas as diversidades conflituosas que a gente vive na nossa sociedade polarizada. Ótimo. Vamos lá, quero que vocês pensem na empresa de vocês, seja pessoal ou na empresa que vocês trabalham, quantas gerações vocês têm na empresa? Falem aí para mim, 2, 3, 4, como é que está? 4, 2. Nossa, está com sorte. 2 está fácil, imagina. Bom, na primeira vez da história do mundo, dentro de uma empresa, nós temos 5 gerações. E gerações com motivações de vida totalmente diferentes. Na geração da minha mãe, provavelmente o que ela buscava era sobrevivência, era pagar conta, para poder cuidar de 3 filhas. Na minha geração, casar, ter uma família margarina, um carro e uma foto, não é? Lá no fundinho com a família toda. A próxima geração, ela já vem com uma mindset diferente, porque a minha geração provavelmente já deu tudo para ela, ela só tem que utilizar um celular. A outra geração que vem depois não tem nenhuma motivação, porque é isso, eu me conecto com o quê? Se a vida está relacionada à motivação, a propósito, qual é o propósito que eu tenho?
E o que a gente mais ouve, não sei vocês, mas que a geração Z é um grande problema. A geração Z está acabando com as empresas. Que absurdo. Muito difícil, eles são demais. E existe uma coisa bem interessante, que é a motivação diferente. Então, a minha geração trabalhou até adoecer. Eles olham para a nossa geração e falam, gente, eu não quero isso para mim. Mesmo porque ele não tem que ir atrás de carro, de casa, porque está tudo na palma da mão, gente. Nossa geração, se você não comprasse, você não dormia. Hoje você paga 100 conto, você fica no melhor resort, dependendo do país. Então, tem uma questão muito séria, que são os motivadores. Nós temos motivação totalmente diferente. A geração, 69% da geração Z, só quer trabalhar em empresas onde ela possa contribuir, de fato, com o propósito. Se isso não acontecer, para ela não faz sentido. Ela quer o horário dela para trabalhar. Eu vou trabalhar 8 horas, 2 horas? Não. A minha geração, eu pegava 2 horas para ir para o meu trabalho, mais 2 horas para ir para a faculdade, mais 2 horas para voltar para casa. E achava que estava arrasando, estou trabalhando. E a geração Z, não. Existe essa diferença nas relações, que elas dificultam a comunicação. Primeiro, do entendimento que a maioria dos líderes tem esse processo de que eu preciso preparar as pessoas para que elas sejam iguais a mim. E, na realidade, não. Eu preciso fortalecer as pessoas para que elas sejam o que elas quiserem dentro da companhia, através do seu conhecimento. Porque, no final, o que importa é como eu estou entregando. Não interessa se eu passo 1 hora dentro da empresa, se eu passo 2, se eu passo 3. Então, a gente tem uma questão da gestão do controle. Eu preciso controlar. Saber que horas que sai, que horas que entra, o que está fazendo, por que está fazendo. A criança Z fala, tchau, eu não quero ficar nesse lugar, não, muito chato. E a gente entra num processo de que o outro não gosta, de que o outro não quer, de que o outro não é bom, de que o outro não está preparado. Então, tem uma coisa que o povo de matriz africana faz muito bem, que são as conversas. E nós temos que aprender a fazer conversas difíceis. Nós, enquanto líderes, estamos entrando num processo muito sério de não agir, porque tem medo do cancelamento. Tem medo de não ser bem aprovado na avaliação. Gente, não funciona. Infelizmente, sem regras mínimas, a gente não consegue fazer as coisas acontecer. Sem o feedback sincero e, é lógico, pautado numa regra, porque as regras elas precisam existir. Ana, você gosta de regra? Não, mas siga a maioria. Por quê? Porque a gente precisa ter regras para que a gente possa minimamente entender o que é da gente, o que é do outro. Aí o chefe, ele vira mãe, ele vira pai, ele vira coordenador, ele é mais criança do que a geração Z. Então, tem uma questão de que nós precisamos agir como adultos e falar com adultos, que é uma coisa que a gente não está fazendo, pelo medo do conflito, pelo medo das conversas difíceis. O segundo ponto é entender que, sim, as coisas mudaram, e elas vão mudar. Daqui para 1 ano, nós estaremos nesse palco falando de coisas totalmente diferentes, porque é isso que vai acontecer com essa nova realidade, que é essa transformação digital. Terceiro, tem um processo do aprender, reaprender e aprender de novo, principalmente enquanto ser humano. As habilidades de ontem não vão servir para hoje. E a empresa e as pessoas que não trabalharem em prol da saúde mental dos seus colaboradores, elas não vão conseguir se manter. Porque atrás de uma IA tem uma mente. E o 4º ponto, para finalizar, é essa compreensão que nós estamos cansando de tudo muito rápido. Mas eu vou ter que conversar com tal pessoa. Ela é tão chata. Mas eu vou ter que fazer isso, mas não gosto de fulana. Mas eu não gosto desse processo. A gente entrou no lugar de não gostar. Se eu fosse fazer tudo o que eu gosto, gente, provavelmente estaria em Maldivas. E bilionária. Mas não dá para todo mundo estar em Maldivas e bilionário. Alguém precisa fazer o mundo girar. Então, são essas questões que nós precisamos pensar em corporação, e não só em corporação, em relação ao que a gente quer para o futuro. Nós vamos viver, gente, em média, as mulheres que estão aqui, em média, 100 anos. Como é que você vai olhar para o futuro? Que futuro você está vendo? Como é que você está organizando esse futuro? E a empresa é o meio de você realizar sonhos. Se a partir dessa empresa, do que você faz, você só está pagando conta, você vai adoecer.
Porque a gente tem várias dimensões que não são vistas. A educação, a relacional, a social, a saúde mental. Então, são essas questões que a gente precisa olhar com muito carinho, sair do raso e se aprofundar. Muito bom. Vanessa, Isabel, Vanessa. Eu acho que tem um tema aqui, complementando a fala da Ana. Tem um tema que eu acho bem interessante para essa questão intergeracional, que é a mentoria bilateral, né? A gente tinha muito antigamente essa questão de a liderança, né? Você tem a mentoria, que é quase que uma via de mão única, e agora não, né? É um fato que a gente tem, quando a gente pega, por exemplo, a geração Z e os baby boomers, a gente tem vários extremos. Então, a geração Z ela é 100% digital, o baby boomer tinha acesso a esse universo tecnológico digital de forma muito seletiva. A expectativa, o propósito de vida do baby boomer estava muito ligado ao que ele fazia, ao trabalho, né? E a realização dele estava muito ligada ao trabalho. Da geração Z, não, né? É uma visão muito mais holística de como eu me realizo. Não à toa eles questionam as regras de trabalho, as horas de trabalho, né? Os descansos. Não à toa a gente vem à discussão de saúde mental. Tem um índice que fala que os problemas relacionados à saúde mental, no caso das mulheres, podem diminuir de 10 a 20 anos a expectativa de vida. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando de um período longevo, a gente está falando de um ritmo de vida que vai reduzir essa nossa longevidade ou vai reduzir a qualidade, que é muito pior, né? Se viver mais longevo com menos qualidade. Então, acho que a comunicação ela é fundamental e essa troca. Tem que haver esse reconhecimento dessas gerações de que precisa ter esta troca. Eu viajei, quando eu fiz o sabático, eu viajei para a Índia, e eu acho que eu não conheço lugar melhor que consegue trabalhar essa questão geracional muito grande como a Índia. Existe um respeito muito grande pelos mais velhos, mas existe um valor de continuidade nos mais novos, que é o que eu entendo isso. Os mais novos, eles trazem para os nossos ambientes corporativos toda essa novidade, porque eles têm uma facilidade de aprendizado, eles trazem uma comunicação mais assertiva, muitas vezes mais rápida. Mas eu tenho lá, no caso dos mais velhos, um conhecimento em alguns cenários de crise econômica, crise política, existe uma experiência, uma contribuição importante. E a Índia me traz muito essa referência de é possível conviver e é possível saber quais são os papéis dos outros, mas sem a comunicação não dá. E eu acho que a mentoria bilateral vai ser algo que a gente vai falar muito ainda nessas gerações. Muito bom. Isabel, obrigada. Eu vou te fazer a próxima pergunta por conta dos 10 minutos que já apareceram ali para a gente. Se você quiser emendar na sua próxima resposta alguma coisa geracional, por favor, tá? A gente vai falar sobre alta performance como último bloco, e depois eu quero fazer uma rodada de mindset. Então, vamos tentar fazer umas respostas curtas agora. Eu gosto muito de um conceito de alta performance da psicologia que diz que alta performance seria unir os resultados consistentes ao autoconhecimento, ao propósito, à capacidade de regulação emocional e à questão do descanso, da capacidade também de ter descanso e lazer. Então, seria uma alta performance equilibrada, que eu acredito que é reflexo dessas questões geracionais, né? A nova geração ela traz para a gente um espelho da sociedade. Eles não são revolucionários, preguiçosos, rebeldes. Eles mostram tendência. A gente precisa escutar, né? Então, eu queria te perguntar, Isabel, o que você acha, unindo essa sua... que eu adorei o seu cargo, né, de talentos, marcas, SG, eu falei, é tudo isso. Então, é o resumo do nosso painel, né? Como você vê a alta performance versus essas questões de saúde mental, equilíbrio geracional e etc. Eu gosto muito de um conceito que é super parecido com o que você acabou de falar, que é a alta performance sustentável. Né? Porque, quando a gente pensa em alta performance, a gente imagina ali o velocímetro o tempo inteiro, ali no 240, né? No máximo o tempo inteiro, e as pessoas têm essa ilusão de que elas vão conseguir viver o tempo inteiro nessa máxima performance. E tem dia que sim, e tem dia que não. Né? E eu acho que o líder, aí, performance tem muito a ver com a liderança. Né? O líder tem que saber identificar nas pessoas como é que elas se motivam, quais são. Tem gente que gosta de ser cobrada, tem gente que você precisa combinar só a entrega com ela. Então, como é que você gerencia essa equipe pensando na performance do time? Como é que o time se comporta e se compõe sabendo que as pessoas têm altos e baixos, né? E, do lado das pessoas, é muito essa parte que você mesmo citou, do autoconhecimento. Né? Como é que eu sei como é que eu funciono?
O que funciona para mim? Que horas que eu produzo melhor? Como é que eu faço esses combinados? Porque quando a gente fala da questão geracional, as pessoas não estão conversando. A gente tem que desativar a crítica e ativar a possibilidade, porque ter 5 gerações juntas, se você olhar do lado da crítica, você fala, socorro, não vou contratar ninguém com menos de 23 anos, né, que a gente já viu algumas pessoas fazendo isso, tira essa molecada daqui. Se você olha pela possibilidade, essa molecada está falando coisas que são importantes para você. Né? A gente aqui, né, que é jovem há mais tempo, quem não teve um burnout está estranho. Você não percebeu, você teve e não percebeu. A gente precisou chegar nisso. Aí tem uma geração falando assim, não quero chegar nisso. E a gente está falando, fica quieto, trabalha. Né? Então, como é que a gente desativa esse olhar do diferente, criticando, comigo não foi assim. Que pena, quer um abraço? Vamos fazer diferente. Né? Dá para a gente fazer ser diferente. Né? Então, a gente está falando do trânsito, aqui falamos do trânsito. Poxa, dá para ser diferente, não precisa ser todo dia no escritório. Mas senão eu não vou confiar. Então, o que você precisa para confiar? Como é que a gente abre essa conversa do ambiente psicologicamente seguro? Porque, se você vê propósito, você acha que seu trabalho tá levando para algum lugar, se você se sente psicologicamente seguro, se sente à vontade para falar e para colocar seus pontos, o trabalho não pesa. E se você também tem tempo para a vida, né, o trabalho não pesa tanto. Quando você não tem esses elementos, tudo fica muito sofrido. E aí a alta performance vira uma ilusão e vira a fila do SUS de adoecimento mental mesmo, porque não tem como. Você não se conhecendo e o líder não conhecendo a equipe, você não consegue gerenciar essa equação. É verdade. E falando dessas questões, né, de equilíbrio de saúde mental, de tudo isso que a gente falou aqui no painel, que eu acho que são muitas coisas para refletir, né? Quando a gente brincou na prévia e falou, poxa, esse painel, futuro do trabalho, ninguém tem a bola de cristal, questão geracional, mais polarizado impossível, alta performance, está todo mundo em burnout, a gente vai sair mais deprimido que entrou depois desse painel, né? Então, como a gente deixa uma mensagem de esperança, a gente brincou na prévia, né? Então, eu vou fazer uma rodada agora dessa mensagem final de esperança, talvez, né? E de que mindset vocês mesmas adotam na própria vida e recomendariam, né, para nós todas aqui, nós, todos e todas, né, adotarmos também. Então, eu acho que eu posso começar pela ordem aqui mesmo, Vanessa, depois a Ana e a Isabel. Eu acho que assim, o mindset, eu tenho 3 coisas que acho que me nortearam na vida, não só na minha carreira, mas na vida de uma forma geral. Primeiro, adaptabilidade. Acho que pelo fato de ter rodado por tantas áreas diferentes, trabalhado com pessoas de tantos perfis diferentes, se tem uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa se adaptar, precisa às vezes abandonar, trazer o que é bom do velho, né, abandonar um pouquinho e abraçar o novo. E eu acho que assim, eu vi uma frase que fala que esse futuro do trabalho é muito menos sobre tendência, sobre você saber os números e a tendência, é muito mais de você ter a capacidade de se adaptar ao mundo que vai estar em constante mudança. Então, acho que isso vai ser uma habilidade, né, para toda e qualquer pessoa. Segundo, resiliência. Né, como mulher, a gente tem que ser muito resiliente, porque, né, essas mudanças vão trazer erros, né, e acho que tem que ter uma resiliência para saber lidar com esses erros. Eu sempre falo assim, principalmente mulheres em cargos de alta liderança, cada erro que um homem comete é um aprendizado, né? Errou, segue a vida, aprendeu e etc. Cada erro que a mulher comete é um reforço positivo de que talvez ela não seja merecedora daquele lugar. Então, a resiliência, né, principalmente para as mulheres, ela é fundamental. E o terceiro, formação, mas eu falo formação de uma forma mais holística mesmo, mais 360. A gente, às vezes, agora o que está ditando é IA, vou ler tudo sobre IA. Não, calma, se forma como cidadã. Né? Acho que a nossa vida ela tem vários aspectos. Então, acho que eu tenho que me formar, eu tenho que buscar conhecimento na minha zona de atuação, agora indo para uma área mais de tecnologia, na zona de atuação de tecnologia, mas eu sou cidadã, então sou eu motorista no trânsito, numa moto, né? Sou eu seguindo as regras sociais, sou eu entendendo eticamente para onde o mundo vai com todas essas mudanças. Eu acho que, então, se a gente amplia esse conhecimento, essa formação, a gente tem uma coisa chamada capacidade crítica. E com o universo que a gente está vendo, com o futuro do trabalho, com tudo que a Ana comentou, inclusive, a gente precisa ter essa capacidade crítica, a gente precisa receber essa quantidade de informações e entender aquilo que faz sentido ou não. E eu acho que essa formação mais holística
é o que tem me norteado ao longo da vida. Guardem essa frase. Seja você e mude o mundo. Vamos sair das cópias, vamos sair das redes sociais, porque a gente vai precisar estar mais presente com a gente mesmo. Então, a primeira coisa para mim é a autenticidade. Nós precisamos nos reencontrar, embora a gente sempre vai se perder. Segundo ponto, para as mulheres, imprescindível aprender a dizer não. Não dá para fazer tudo, dar conta de tudo e resolver tudo. Terceiro, que para mim foi uma virada de chave, gestão financeira. Não se iludam que só entrar e sair é suficiente. Você vai precisar entender sobre finanças. Não terceirize a sua finança para o seu marido. Ok? Porque o dinheiro é seu. Vocês têm um conjunto, mas cada um gere o seu dinheiro. Porque na hora que o bicho pega, a mulher que fica sem. O quarto é, estejam em conjunto, estejam em manada. Porque é isso. Se nós não estivermos juntas, vai ser muito desafiador, por vários motivos. E quinto, que não sei se é quarto, entenda que você é importante da forma que você é. Passamos por um processo que temos sempre que estar diferente, mudar isso, mudar aquilo, para poder ser aceito. E, no final, o que você é que faz a diferença no seu meio. Então, sejam felizes, que é uma mensagem motivacional, né? Sejam felizes, tirem foto com a gente depois e nos siga nas redes sociais. Muito bom, acho que tudo foi dito aqui, né? Assim, tudo que eu diria, elas já disseram, vocês já disseram, e eu concordo plenamente. E eu acho que o último conselho é o conselho da Alice, né? Saiba onde você quer chegar, né? Porque quem não sabe onde quer chegar não entende o que conseguiu. Então, isso é muito importante, assim, de você ser protagonista da sua história, você pode chegar onde você quiser, independente do olhar do outro. Né? Não tem receita, que é um pouco da autenticidade. Você vai ser feliz do jeito que você quiser, sabendo onde você quer chegar, se programando para isso, envolvendo as pessoas que você conhece, que conhecem esse lugar, que vão te ajudar a chegar lá, se programando financeiramente, isso é muito importante. Né? Sempre tem que ter ali, aí é pirâmide de Maslow. Né? Se a gente não tem o básico ali, a gente fica nervosa em todas as vidas. E, por que não, sendo feliz? Né? Senão não vale a pena. Muito bom, meninas. Obrigada pelo painel. A gente escutou a palavra aqui, flexibilidade, autenticidade, gestão financeira, né, ser feliz. E eu quero incluir uma minha aqui de contribuição também, que eu acho que vai junto a viver o coletivo em manada, né, que seria a conexão, a gente se conectar. Estarmos conectadas, primeiro com nós mesmas, conectadas com os outros de forma autêntica, menos conectadas no online, mais conectadas ao presente. Uma conexão com o passado por meio do perdão, com o presente por meio de viver o propósito e o sentido de vida, e com o futuro com fé, com esperança, né, e principalmente com amor. Eu acredito que a alta performance está muito ligada ao sentido, ao propósito, ao amor que a gente dedica a gente mesmo, aos outros, né, e é o caminho que a gente constrói. Então, foi muito bom esse painel. Obrigada, gente, pela paciência em nos ouvir.